Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje mais um encontro do projeto Sociolives, que é um projeto do, dos estudantes do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Gostaria de dar boas-vindas ao Flávio, que tá ingressando aqui. Acabei de fazer o convite para o Sávio poder entrar na nossa live. Olá, Sávio, boa tarde. Olá, tudo bem, amigo? Boa tarde. Boa tarde. Bom, conseguimos iniciar aqui bem no horário, né? Já estamos completando exatamente 16 horas. Você acha que a gente pode começar já ou espera um pouquinho? Amigo, acho que pode. A gente vai começar a Bom, apresentar o projeto, né? Primeiro, eu acho. isso é, e já as pessoas já estão começando a entrar, né? Então, vamos começar. Bom, ele é um projeto, como eu falei, né, uma iniciativa dos estudantes de pós-graduação da Sociologia da Universidade de Brasília, o UNB, e nós tivemos a primeira live há 2 semanas, mais ou menos, que foi quando nós falamos com o doutorando também, Samuel Borges, sobre a questão do racha da nova direita brasileira. E aqui hoje nós estamos realizando novamente pelo Instagram. Inclusive, na semana que vem está previsto uma nova live e a gente deve realizar já pelo nosso canal do YouTube. E a gente vai divulgar, evidentemente, aqui pelo Instagram também. Eu gostaria de agradecer bastante o apoio que está sendo dado, o apoio institucional do programa de pós-graduação de Sociologia da UNB, né, em nome da coordenadora, professora Aide, que tem dado todo o suporte necessário e também os estudantes, né, que têm ajudado aí toda essa parte da arte visual, sendo pelo Lucas, a quem a gente agradece bastante. Também a Luciana, o Rony Peterson, todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Eu não vou conseguir citar todos os nomes, mas com certeza a gente tem que agradecer bastante. Então, Sávio, sem mais delongas, eu gostaria, bom, primeiro de apresentar, né, um pouco o Sávio. Ele também é doutorando em Sociologia da UNB, é mestre em Direitos Humanos, também pela Universidade de Brasília, também é advogado, e ele faz parte do Núcleo de Estudos da Diversidade Sexual e de Gênero da Universidade de Brasília. Esse núcleo é ligado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM. É um núcleo de estudos muito importante, o qual eu também tenho a honra de participar. O núcleo é coordenado pela professora Tatiana Leôncio e estuda questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero, teoria queer e etc. Então, Sávio, eu gostaria de começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, também sobre a, a entrada, né, o ingresso na sociologia da UNB, no doutorado em sociologia da UNB, sobre o NIDIG, o CEAN, né, e quando que você começou e como que você começou a se interessar por esse tema, que é o tema da live de hoje, que é o luto. Então, eu passo diretamente a palavra a você. Obrigado, Tony. Assim, enfim, tava na. Só para fazer esse esclarecimento, tava na material de divulgação que o meu mestrado era pela Bahia. O teu é pela Bahia, né? Que eu acho Isso. que o Lucas se confundiu, mas eu achei ótimo, porque eu ficaria muito honrado de ter feito mestrado na Bahia, na UFBA, que deve ser uma universidade maravilhosa. Então eu acho que eu deixei lá porque talvez eu quisesse ter feito lá também. Mas o meu mestrado eu fiz pela UNB mesmo, foi no Direitos Humanos. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal do Pará, eu sou de Belém, e vim fazer mestrado aqui, né, a partir de um interesse mais interdisciplinar, de pesquisa e tal. E eu sempre pesquisei movimentos LGBT, questões LGBT, desde a graduação. Quando eu comecei a fazer essas pesquisas, a gente acaba
enfim, sendo inevitável. E é um debate que ainda hoje está muito em voga, né? Que é discutir teoria queer e os autores, as autoras da teoria queer. E aí eu acho que eu senti que aqui eu teria espaço para explorar mais essa interdisciplinaridade, né, no programa de Direitos Humanos. Inclusive, quem não conhece o programa de Direitos Humanos, por favor, conheça. É um programa muito, muito interessante, com um know-how de professores muito, muito legal, assim. E eu sempre faço propaganda do programa de Direitos Humanos porque ele é um programa ainda que está iniciando, né? Diferente do programa de Sociologia, que é um programa estabelecido já, né? Enfim, que já tem uma história bem longa de acadêmica, enfim, de contribuição para o debate social brasileiro. O programa de Direitos Humanos está começando agora, então quem não conhece, quem quiser fazer pós-graduação e tiver interessado em fazer mestrado, e agora também tem um doutorado de Direitos Humanos, eu acho que seria interessante conhecer. E a minha trajetória, enfim, eu sou formado em Direito lá pela UFPA, vim para cá fazer mestrado e acabei gostando muito do programa de Sociologia. Eu fiz uma disciplina com a professora Tânia Amara e com a professora Lourdes Bandeira. A professora Tânia é minha orientadora atualmente, que foi a disciplina que eu mais gostei de ter feito no mestrado, assim, né? Foi a disciplina que mais me deu contato com questões que eu achava que eram relevantes, interessantes, tanto para minha pesquisa na época, que já era sobre luto, quanto, enfim, para outras questões, né? Epistemologias feministas, um debate sociológico que era mais voltado com um diálogo muito forte no campo da filosofia e da política, né? Então, da transformação social e tal. Acho que isso era legal, assim. Como foi que eu entrei na questão do luto, assim? Lendo a Judith Butler bastante para o mestrado e tendo contato principalmente com a obra dela dos anos 90, assim, a questão do luto ela aparece bastante em dois textos posteriores ao Problemas de Gênero, que é A Vida Psíquica do Poder e Quadros de Guerra, onde ela cria um vínculo, uma relação interessante entre a ideia da perda, né, enquanto uma experiência socialmente relevante, e a experiência da perda individual do luto, né, a partir da consideração da psicanálise, enfim, de uma série de outras questões que, como eu não sou psicólogo, eu não vou poder entrar aqui agora, mas um debate social muito forte, né, que transforma o luto nesse veículo que os sujeitos utilizam, né, sujeitos LGBT utilizaram para dar significado às perdas pela experiência do HIV/AIDS, né, enquanto um fato social muito relevante. Então eu acabei começando a pesquisar a epidemia de HIV/AIDS, era inevitável entrar na questão do luto e entrar na questão da perda, né, de pessoas e da perda de sujeitos, né, da comunidade, e de como essas perdas poderiam ser processadas e efetivamente transformadas em algum tipo de base para a transformação política, né? Eu acho que é isso, assim. Como eu entrei nessa discussão, né? A primeira pergunta acho que é essa. Então foi isso, assim, Sim. lendo Judith Butler, e aí esse livro em específico, A Vida Psíquica do Poder, eu gosto muito de teoria, eu tenho muito prazer em ler teoria, e esse livro é, assim, de uma densidade teórica fantástica, e ao mesmo tempo muito diferente do Problemas de Gênero, que é muito denso. Eu acho que ela consegue seguir uma linha de raciocínio que é bastante, que dá para acompanhar bastante, assim, é bem legal. Que bacana. Então, inicialmente eu gostaria de fazer algumas perguntas introdutórias, né? Que é o seguinte: qual que é o conceito de luto que você utiliza, né? O que é luto? O que seria políticas do luto? E qual que é a diferença entre o luto e a melancolia? Uhum. É uma pergunta bem introdutória mesmo, assim. Porque você se esbarra com várias conceituações possíveis do que é o luto, né? Então, quando a gente fala de luto oficial, por exemplo, né, que é o luto do Estado, a gente está falando de um aspecto de utilização dessa palavra para alguma coisa, enfim. E há outras possibilidades de como interpretar essa palavra. Assim, seguindo a Judith Butler nesse livro, e aí ela vai em Freud, vai em toda essa raiz da psicanálise freudiana, o luto é uma reação a uma perda, né? E a gente fala muito isso em relação a sujeitos, porque dentro do nosso panorama psíquico, as pessoas que estão ao nosso redor representam muita coisa pra gente. Então, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente perde um
amigo ou um familiar muito querido, esse impacto ele é muito forte, né? A reação social esperada de uma pessoa que perde um sujeito muito querido é de que ela sofra, de que ela chore, de que ela tenha uma série de reações que são esperadas, mas que aprofundam a nossa relação, a visibilidade que a gente tem da nossa própria psique, né? Para eu conseguir compreender isso melhor, eu acabei construindo um exemplo que eu acho que facilita muito. Imaginar uma paisagem, uma espécie de paisagem de filme que fica repetindo pro início, que fica se repetindo no início, né? Do início para o final. Então, como se fosse um GIF, né? Que você fica assistindo, ele ficar se repetindo o tempo todo, mas com pequenas mudanças em cada repetição. A morte de uma pessoa é como se essa mudança fosse muito radical e você fosse incapaz de ignorar essa mudança, né? A gente está o tempo todo, a nossa psique está o tempo todo em mutação, ela está mudando, ela está introduzindo novos objetos, né, na nossa imaginação e na nossa consciência, e está excluindo outros objetos, né? O luto é a reação à exclusão desses objetos. Então, por exemplo, se você está olhando pela sua janela uma determinada paisagem e de repente um elemento dessa paisagem desaparece, né? Durante algum tempo você vai ficar olhando para o espaço vazio que aquele desaparecimento deixou e vai ficar refletindo sobre e tentando entender o que foi que se desapareceu daquele lugar, né? Essa imagem seria mais ou menos esse retorno, né, que o Freud vai chamar enfim, narcisismo e tal, que é uma ideia de que você está vendo o reflexo da sua própria psique, né? Da sua mente consciente. E você vai ficar o tempo todo tentando entender o que foi que desapareceu dali e depois investindo a sua atenção em novos objetos que estão naquela paisagem, né? Então o luto seria mais ou menos esse processo em que você reage a essa perda, né, dessa paisagem. Espero que tenha feito sentido, sim, mas imaginar isso, eu acho que faz sentido, inclusive, para diferenciar, daí, seguindo a pergunta, do que é luto, da diferença entre luto e melancolia, né? De novo, né, seguindo a lição do Freud, ele vai dizer que no luto eu entendo o que se perde, né? Eu entendo o que foi que eu perdi, eu entendo os aspectos daquele objeto perdido na minha consciência e eu consigo lidar com eles, ou pelo menos o caminho para lidar com eles é mais curto do que o processo melancólico. No processo melancólico, eu não tenho toda a consciência do que se perdeu, né? Eu não tenho toda a consciência dos aspectos que se perderam daquele objeto na minha consciência. Ou seja, uma parte dessa perda é uma perda do próprio sujeito, né? Então eu fico, imagina um espaço vazio, eu fico concentrado naquele espaço vazio daquela perda na minha vida, me concentrando naquela perda e cada vez mais imbuindo aquela perda de energia, né, para tentar entender o que foi que eu perdi ali, né? Enfim, isso vai ter uma série de reflexos que eu acho que a Butler explora muito bem no campo da política e no campo da compreensão da sociedade. Enfim. Então a diferença, Muito bom. só para eu explicar, a diferença seria essa, então, né, de uma maneira menos confusa. No luto eu entendo o que eu perdi, eu entendo todos os aspectos do objeto perdido na minha consciência, e na melancolia aspectos desse objeto faltam, né? Acho que dá para compreender bem. Entendi. Então, a melancolia seria quando a pessoa não tem uma consciência exata dos aspectos que se perderam e também quando ela não lida bem com esse luto, né, com essa perda. Sim. E aí o Freud faz uma outra diferença, que eu acho que é útil também, que é compreender a melancolia como uma perda que pode ser somente ideal, né? No luto, eu consigo identificar, mesmo que esse objeto seja idealizado, eu consigo, enfim, narrativamente ou linguisticamente, definir o que foi que eu perdi. Na melancolia, quando essa perda é ideal, é muito mais complicado eu definir linguisticamente o que eu estou perdendo, né? Eu racionalizar sobre essa perda é mais difícil, né? Então, não é necessariamente a perda só de um objeto físico, né? De uma pessoa que convivia comigo, ou de enfim, de um outro aspecto nesse sentido. Essa perda, ela pode ser simplesmente a perda, por exemplo, né? Partir o coração de alguém, né? Você entra no processo de luto quando seu coração é partido.
A pessoa que parte do seu coração não desapareceu, mas a sua expectativa sobre aquela relação, a sua expectativa sobre como aquela relação iria né, continuar e se processar, foi quebrada. Então você acaba entrando também no processo de, enfim, aí vai depender de luto de melancolia, dependendo de como você, da sua reação àquela perda, né? Não necessariamente as coisas são muito bem encaixadinhas, né? Dependendo de determinadas perdas vão gerar luto, determinadas perdas vão gerar uma resposta melancólica, né? Isso depende de uma série de fatores. E aí, enfim, a Butler vai dizer que, inclusive, esses fatores são sociais e políticos, né? Que é onde eu acho que enfim, esse debate me acrescentava muito, assim, né? Na pesquisa. Uhum. Eu acho que é exatamente nessa altura da nossa discussão é que entra exatamente a questão da pandemia, né? Que é justamente um momento em que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de processar esse luto. Primeiro, porque não consegue realizar o velório, né, pelo risco de contágio, mas também porque são muitas perdas que acontecem em uma velocidade muito alta, né? Quer dizer, todo dia a gente está tendo no Brasil mais ou menos 1.000 mortes por coronavírus, então é uma velocidade muito grande em que essas perdas acontecem e também as mudanças que acontecem na quarentena, algumas coisas têm que abrir, outras têm que fechar e gerir todas essas mudanças que inclui perda, né? Então, as pessoas têm passado por situações de mortes de amigos, de familiares, né? Pelo Covid-19. O velório não pode acontecer, né? Pelo risco do contágio, ou seja, na sua opinião, Sávio, como que a gente pode lidar com essa situação, com o luto em uma situação tão dramática como essa da pandemia? Assim, eu não sou psicólogo, né? Então, qualquer referência que eu faça aqui vai ser relacionada a uma política mais geral, né? Uma política de gestão de populações, enfim. E aí realmente fica no campo da opinião, né? O que eu acho que seria o melhor a ser feito agora era você pensar caminhos para que essas pessoas pudessem acessar profissionais de psicologia e profissionais de psiquiatria das suas casas, né? Você abrir canais, inclusive com o apoio de governos, enfim, federais, estaduais. Eu tô com um pouco de calor porque tá fechado aqui, mas depois eu ligo o ventilador. Você quer ir lá abrir? Não, porque senão vai ficar muito barulho. Com o apoio de governos, né, enfim, das três esferas, para que as pessoas pudessem acessar de maneira mais fácil e com menos burocracia é, profissionais de saúde mental, assim. Nesse momento, eu acho que o perfil de atendimento, e isso também está mudando, né, com a internet, o perfil de atendimento começou a se tornar mais online, enfim, as pessoas estão fazendo mais esse tipo de tratamento de longa distância, enfim. Não necessariamente estar na frente de um psicólogo ou na frente de um psiquiatra, né? Mas se a situação está muito grave, eu acho que as pessoas deveriam ou fazer, enfim, particular, mas eu acho que a gente tem condições de cobrar do poder público que pelo menos facilite esse acesso, sabe? E isso faz parte de uma política do luto, né? Negar que as pessoas estão em sofrimento ou simplesmente negar o sofrimento em si, né? Não negar as pessoas em sofrimento, mas negar que o sofrimento exista, né? E lançar frases do tipo não estou nem aí para esse tipo de perda ou não me importa, enfim. Acho que ela manda uma mensagem de que a sua saúde mental não interessa nesse momento e na verdade é tudo que interessa, né? Porque estando com a cabeça bem é o que faz a gente conseguir fazer outras coisas bem, inclusive, enfim, educar criança ou fazer home office ou fazer qualquer coisa dentro de casa que não seja, enfim, tá nessa circularidade do sofrimento. Então acho que é isso. Assim, existem outras estratégias, né, no sentido mais comunitário que as pessoas estão colocando em prática,
mas enfim, acho que são outras estratégias que são de uma ordem mais privada, né? Assim, você, enfim, conseguir conversar com pessoas online e tal. Acho que uma outra questão é também considerar que nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, aumentar, por exemplo, os canais de escuta das pessoas usando, enfim, telefone ou outros canais de escuta das pessoas, tendo, por exemplo, um CVV como exemplo, sabe? Eu acho que isso é importante, assim. E acho que a gente tem condições de cobrar isso, assim, né? Eu acho que uma das possibilidades também, né, Sávio, é a realização de velórios virtuais, né, que é algo que tem acontecido. A gente teve a morte de alguns artistas recentemente e foi realizado uma cerimônia de encantamento, como se fosse um velório virtual. Foi conduzido pelo ator Sérgio Manberti e foi transmitido pelo YouTube com várias pessoas, trazendo um pouco da memória desses artistas que faleceram. Acho que essa é uma estratégia possível também, né? E como Tá você no, falou, né? Sim, tá no campo da ideia de como você lida com a morte de uma maneira, enfim, coletiva, mas voltada para o seu grupo de pessoas, né? Voltada para o seu grupo de sujeitos imediatos, porque é assim que a gente vive a perda de um ente querido, né? A gente vive a perda de um ente querido com pessoas próximas, né? Com pessoas que conheceram aquela pessoa, enfim, encontrar o reflexo. E aí eu acho que vale a pena também discutir isso de uma maneira mais crítica, talvez. Encontrar o reflexo do meu sofrimento em outros sujeitos, né? Ou seja, entender que essas outras pessoas estão sofrendo junto comigo, torna o sofrimento menos danoso, né? Para nossa experiência enquanto seres humanos, né? Enquanto sociedade, enquanto sujeitos individuais. Tipo assim. Eu preciso encontrar nas outras pessoas um reflexo daquilo que eu estou sentindo, senão eu vou estar sentindo sozinho, né? E sentir sozinho é algo muito doloroso e muito problemático, né? Enfim, acho que o reflexo do sofrimento também é importante, assim. Mas isso ocorre dentro dos nossos pequenos rituais, né? Então, o velório católico é um ritual. Eu acho que essa mudança é interessante, né? Tu falaste de encantamento. Existe uma mística do ritual que organiza a nossa vida ao redor dessa perda, né? Então, se eu compreendo que essa perda não é só minha, e eu entro num ritual com outros sujeitos que também sentem essa perda, a gente acaba conseguindo refletir melhor sobre o que essa perda significa, né? Mas desculpa, eu te interrompi. não, acho que é exatamente isso, né? E eu soube de algumas estratégias, né, quando teve a epidemia de Ebola na África, em que eles fizeram o velório posterior e sem o corpo da pessoa presente, né? Colocaram outro objeto no lugar e aí realizaram a cerimônia pública do velório, sem o corpo da pessoa, mas exatamente com esse objetivo de vivenciar coletivamente o luto e ajudar na superação dessa perda, né? Uhum. E, mas passando um pouco para a questão da Judith Butler, né? A Judith Butler ela é muito conhecida por ser uma das criadoras da teoria queer, né? Que revolucionou a forma como nós pensamos a questão do gênero e da sexualidade, mas, como você falou, ela também discute a questão do luto, né? E você citou o livro A Vida Psíquica do Poder. Então, a Butler, ela vai dizer que algumas mortes são tidas como choráveis, né? Como, ou seja, que são efetivamente enlutadas, e que existe uma distribuição desigual do luto, ou seja, uma desigualdade social até mesmo no momento da morte, né? Em que algumas perdas são mais lamentadas do que outras, né? De que forma que você acha que isso ocorre no contexto atual da pandemia da Covid? Enfim, é um paralelo que ela vai desenvolver melhor essa ideia no quadro de guerra. De guerra, sim, o livro Ela quase. fez um paralelo desse processo de perda, né, com a guerra
principalmente a guerra do Iraque, enfim, a forma como a guerra e as perdas de uma guerra são enquadradas, principalmente por agentes estatais e pela mídia, né? É um paralelo, enfim, que eu acho que ainda vai gerar muitos frutos teóricos e analíticos para o futuro. O que dá para fazer agora, não só vindo de mim, né, mas tem mais gente estudando e lendo Butler, eu acho isso muito, muito interessante, porque eu acho que ela é uma autora que tem bastante a acrescentar, enfim, nesse nível de análise. O que eu penso sobre essa questão, e aí acompanhando ela no quadro de guerra, é que tanto agentes estatais, enfim, instituições e a mídia criam um regime de inteligibilidade, né? Explicando melhor o que é isso. Determinadas regras socialmente compartilhadas que tornam determinadas vidas compreensíveis ou apreensíveis, né? Ela faz uma diferença entre reconhecer e aprender uma vida. Então tem todo um debate que ela faz teórico no quadro de guerra sobre isso. Mas acho que a conclusão que é interessante é que para que eu reconheça o sujeito como uma vida que foi interrompida ou como uma vida em potencial, eu preciso de um regime, ou seja, de uma série de regramentos, não só falando de regramentos jurídicos, mas de regramentos sociais compartilhados, inclusive regras não escritas, que tornam esses sujeitos vidas possíveis, né? A questão aqui do coronavírus, e aí a gente precisa ampliar um pouco o debate, não só para fazer o debate sobre né, como é que agentes públicos lidam com essa questão, mas como a própria mídia lida com essa questão, como é que você constrói um enquadramento de que essas pessoas eram vidas possíveis e de que existem pessoas chorando essas perdas e transformar essas perdas em algo relevante nacionalmente a partir do momento que você enquadra, e esse enquadramento tem faz uma referência a um certo discurso estético, um certo discurso ético, né? Por exemplo, quando eu escolho mostrar no meu noticiário ou, sei lá, né, fazer uma publicação de rede social falando sobre números, por exemplo, né? Quando o coronavírus alcançou a marca triste de 10 mil mortes, o Congresso Nacional declarou luta oficial, fez uma declaração de luta oficial e tal. Essas mortes, elas não são meramente números, né? E isso a gente já vem batendo há bastante tempo, a gente não ia precisar necessariamente da Judith Butler para fazer esse debate aqui. Só falar de números, só demonstrar números, não faz com que a gente tenha real dimensão do que essas perdas significam. E aí, tu me deste um exemplo quando a gente estava conversando sobre isso antes, sobre aquele memorial online, né, que tem os nomes das pessoas e pequenas frases sobre essas pessoas que se foram, enfim, em razão do coronavírus. Eu esqueci o nome agora, Tony. Como é o nome do... Tem uma página. Inumeráveis, isso. Inumeráveis. E aí eu não conhecia, tu que me falou, e aí eu fui olhar, fui abrir a página. É interessante ver os nomes das pessoas com as frases e tal, enfim. Eu acho que é uma forma de você criar um memorial online, né, dessas vidas. Mas a gente tem que fazer um debate crítico mais amplo, né? Só viver essas mortes no sentido privado, ou reconhecê-las no sentido coletivo, mas ainda assim restritas a perdas privadas, não politiza muito esse debate, né? E aí a gente tem que enfim, ampliar um pouco essa possibilidade. O que significa você perder essa quantidade de pessoas e ainda assim a gente não ter, por exemplo, a declaração oficial em rede nacional, né, do chefe do executivo, né? E aí, no quadro de guerra, eu acho que a Butler faz uma reflexão muito forte, muito interessante sobre qual é o papel desse sujeito, né, enquanto líder político, ou desses sujeitos enquanto líderes políticos, na produção desse enquadramento, né? Ela vai falar da guerra do Vietnã, da guerra do Iraque, da guerra do Afeganistão, enfim.
Mas por que era tão importante você cobrar que esse enquadramento fosse feito de maneira ética e responsável, sabe? Uhum. O que muda nesse enquadramento é que quando eu estabeleço certas regras de inteligibilidade, ou essas regras estão socialmente estabelecidas, né, de como eu apreendo uma vida, e esse líder político não cumpre essas regras, eu estou autorizando que outros sujeitos também não as cumpram. Eu estou autorizando que a partir do momento que essa regra é relativizada para algumas pessoas, eu a relativizo para outras pessoas, né? E aí, voltando a uma discussão que eu acho que é um pouco mais, tem um viés um pouco mais crítico, hoje a gente está vendo isso em relação ao coronavírus, né? Em relação ao Uhum. coronavírus, que é uma doença que acaba não fazendo tanta diferença de, de classe, de raça e de etnia, apesar que a gente sabe que faz, porque, né, no Brasil, com o nível de desigualdade que a gente tem, pessoas negras e pessoas indígenas que moram afastados de grandes centros, enfim, vão sofrer mais com essas perdas, né? Mas pensar, por exemplo, no processo, e aí depois acho que a gente ia debater isso, né? Não debater, mas conversar um pouco sobre isso, mas o processo de extermínio da juventude negra nas favelas, de pessoas negras no geral nas favelas, por exemplo. É um processo de luta interrompido que não é de agora, né? Assim, ele é herdado de um processo colonial e o luto a essas pessoas é negado, né? Com muita incapacidade até hoje dos nossos agentes políticos de lidarem de maneira responsável com essas perdas. E hoje a gente vê muito esse movimento, principalmente na internet, com enfim, vários nos Estados Unidos, Black Lives Matter, enfim, sujeitos denunciando que essas mortes não têm a devida atenção e que elas são provocadas pelo Estado muitas vezes, né? Então tem uma ambivalência, né, que está talvez na origem do processo melancólico, que faz com que, ao mesmo tempo que eu perco um sujeito, né, que era importante para mim, que era importante na minha vida, enfim, eu não vejo essa perda se refletir em um processo de coletivização da perda, né, a não ser na minha própria comunidade, né. Então imagina que eu tenho 3 níveis de luto, um nível individual em que o sujeito, né, em que o processo de luto é absolutamente pessoal e é meu, um processo coletivo que é o lugar dos rituais e um processo do luto político que é o grande guarda-chuva que organiza os nossos rituais, né? Se esse grande Uhum. guarda-chuva se desestrutura, se desestabiliza, se as instituições que seriam responsáveis por organizar isso se tornam fracas e frágeis, ou se elas próprias são provocadoras dessas perdas, e não é interessante ao agente político lidar com essas perdas, eu tenho um processo em cadeia de desorganização enfim, de todo o processo de enlutamento, né? O, e aí, enfim, relendo algumas coisas para poder fazer a live contigo, o Fanon, Franz Fanon, foi uma discussão que eu acabei não fazendo na minha dissertação, porque, enfim, né, não, ia ficar, além de muito teórica, meio grande, enfim, ia ficar meio esquisito. Mas relendo o Fanon para poder fazer a live contigo, ele fala, por exemplo, de como o processo colonial impactou a forma como ele, que era chefe de um hospital de saúde mental na Argélia, como o processo de descolonização da Argélia e a guerra civil que se estabeleceu ali, né, na década de 60 e tal. 60? 50. Acho que é 50. Na década de 50, ele escreve isso no Peles Negras, Máscaras Brancas. Como era muito estranho que exigissem de um hospital de saúde mental e dele, né, como a pessoa que administrava aquela instituição, que oferecesse algum tipo de tratamento mesmo médico, tratamento clínico para aquelas pessoas, se o que estava levando elas a esses processos de adoecimento mental
não era de ordem individual, era de ordem social. Então não fazia sentido eu querer que essas pessoas se curassem de uma desordem psíquica, enfim, de uma doença mental, se os processos que estavam levando elas a sofrer, né, ao sofrimento psíquico, não eram de ordem individual, né? Então, a reflexão que ele faz é muito interessante, porque o que se tornaria, então, a psiquiatria, enfim, a psicologia no geral? Uma forma de adequação. Você tem uma situação social completamente desestabilizante, mas o que você espera de um psiquiatra? Que adeque a sua psique a essa situação. Te adestre, te torne um sujeito, enfim, manso a essa situação. E aí eu acabo achando, e, enfim, relendo um pouco, né, essa ideia de descolonizar a psicanálise e a psiquiatria no geral, né, de como os processos políticos impactam a nossa saúde mental e como, às vezes, querer que as pessoas superem e terminem o processo de luto e façam sigam o processo de luto e consigam fazer a superação desse processo ou a introdução desses objetos, né, perdidos na sua psique e tal. Como isso é um pouco quase fascista às vezes, sabe? De você querer que as pessoas fiquem bem, né, num sentido individual, sendo que ninguém está bem. A sociedade não está bem, não tem ninguém bem. E a discussão que ele faz é como é que a gente politiza o sofrimento? Como é que a gente politiza esse sofrimento e reconhece que o sofrimento, né, provocado por essa situação social que vai gerar impactos, né, na nossa saúde mental, inclusive na nossa liberdade, né? Um dos trechos que é mais forte, assim, é quando ele fala que talvez a loucura seja o último bastião de liberdade do sujeito. Porque aí ele simplesmente se aliena completamente e não precisa lidar com aquela realidade que é completamente massacrante e destrutiva, né? Sim. É bem interessante, né? A forma como você aborda o luto. Realmente eu não tinha pensado, mas os escritos do Frantz Fanon, eles ajudam bastante a compreender, né, esse momento atual. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu estou vendo aqui o Alberto, João Pedro, Marilda, a Tauane, Guilherme Cardim, o Thales, Robson, João Raimundo, Leila, Maricilda Barros, Irina, o Cauã, Bárbara e Lu. Gostaria de agradecer a presença de todos. E voltando aqui e podem mandar perguntas, tá? Que a gente pode responder ao final. Mas voltando aqui, né? Como você falou, esse conceito de luto do Freud, ele não serve apenas para perdas relacionadas à morte física de pessoas, entes queridos, né? Mas qualquer tipo de perda pode desencadear um processo de luto, né? Ou seja, a questão de um golpe que mata, de certa forma, leva à morte da democracia, também gera um luto, né? Ou como lidar, por exemplo, com o luto pela perda da normalidade, ou seja, pela perda também dessa liberdade de ir e vir que é gerado pela quarentena, né? De as pessoas não poderem mais sair na rua tranquilamente, sem máscara, e perambular pela rua, encontrar os amigos, ou seja, a própria quarentena e a perda dessa liberdade para sair de casa quando quiser e como quiser, gera um luto de alguma forma também, né? E também um outro conceito que eu achei interessante é do luto antecipado, ou seja, pelo fato de nós termos medo de perder os nossos entes queridos e as pessoas que a gente admira também que estão na mídia, né, que sejam artistas, atletas, etc. Esse medo de perder esses entes queridos para a Covid também gera um luto antecipado, né? Ou seja, a gente sofre antecipadamente pelo medo de perder. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Ou seja, a perda
de todas essas coisas que não são relacionadas diretamente à morte de pessoas. Sim. É, eu acho que todas elas entram nessa ideia de perder um objeto idealizado, né? Todos esses processos eles são internos, né? Enfim, eles têm eles comunicam com o mundo externo, comunicam com o mundo social, mas esses processos são todos internos. E a perda do objeto idealizado talvez seja, muito provavelmente, aquela que a gente menos é capaz de compreender e que, portanto, leva a gente de maneira muito mais fácil, né, ou de maneira muito mais próxima ao processo melancólico. Porque, por exemplo, né, a perda da projeção, né, e da idealização que a gente fazia do processo democrático, né? A gente sempre, ou pelo menos durante muito tempo, viveu com a ideia de que a nossa democracia só ia melhorar, né? Só ia se tornar melhor, só ia se tornar mais aberta, mais plural, Né? mais... Eu não entendi, desculpa. Que ela iria progredir, né? Progredir, exatamente, uma ideia de progresso, né? Essa ideia de progresso está na nossa idealização do processo político no geral, né? Que os processos seriam melhores, enfim. De alguma forma, quando você, né? E é culpa dos processos sociais também, né? Quando você interrompe essa idealização e você diz, caramba, mas eu esperava outra coisa, né? Vindo daqui, né? Você entra num processo de perda de um ideal. E aí ocorre essa ambivalência, né? Do sujeito que inicia esse processo de autorreflexão, né? Então eu, de alguma forma, paro de olhar para fora e começo a olhar para dentro. Mas o que eu esperava desse processo, né? E aí entram outras questões o, que Freud vai discutir bastante, mas eu acho que a Butler me ensinou melhor isso. Que como é que eu redireciono a minha frustração com essa perda, a minha frustração, a minha raiva dessa perda, em um primeiro momento, em relação a quem eu sou no mundo, assim, sabe? Então, o que eu esperava realmente desse processo? Será que eu realmente podia esperar desse processo esse progresso? Então eu começo a questionar os elementos que faziam parte desse ideal para tentar compreender aonde eu errei, né? Enquanto sujeito que reflete sobre o mundo, enfim. E aí entra uma outra questão, né? Nem todo mundo vai processar essa perda da mesma forma, né? Muitas vezes essa frustração, e eu acho que um elemento grande do que a gente vive hoje enquanto cognitivo, né, da maneira dessa direita, dessa nova direita talvez, enxergar esses processos, também vem muito dessa frustração, né? E a gente precisa entender que essa frustração ela não comunica só os sujeitos que sabem que foi golpe ou que compreendem isso como um golpe à nossa democracia e o que a gente idealizava como democracia. Mas, por exemplo, o que as pessoas idealizavam do PT, por exemplo, como partido político, sabe? O que as pessoas idealizavam que deveria ser a transformação social que o PT traria para o Brasil, enfim. E todo o trabalho de desconstrução desse ideal que foi feito, né, por agentes políticos e pela mídia, enfim. São todos processos que geram essa tristeza melancólica, né, do tipo, nós perdemos alguma coisa, a gente não sabe muito bem o que a gente perdeu, ao mesmo tempo eu me culpo por ter acreditado nisso, que hoje eu acho que não é tão verdade assim, essas mudanças todas, e eu acabo me voltando com essa raiva e esse ódio para mim mesmo, né? O sujeito acaba voltando com essa raiva para si mesmo, enfim. É. E aí, voltando a essa discussão que para mim é mais importante, que é a questão, né, de como a sociedade, enfim, de como a gente interpreta a sociedade a partir dessa chave, a gente compreender que existem outros processos completamente externos à nossa vontade, e eu não estou falando aqui de inconsciente, estou falando de processos externos, enfim, processos sociais externos à nossa vontade, que afetaram a nossa visão de todas essas questões, né? Então, isso não é só culpa nossa, isso não é culpa de quem acreditou
ou no PT, ou de quem viveu fundamentalmente a ideia de que aquilo foi um golpe e tal. Isso não é culpa nossa, né? Somente. Eu acho que existem processos sociais e a gente precisa politizar esses processos. Enfim. Uhum. É interessante você colocar esse elemento da raiva, né, Sábio? Porque ela é justamente considerada uma das fases do luto, né? Que seria negação, raiva, seria negação, Ah, os primeiramente, estágios. exatamente, os estágios do luto. Negação, raiva, depois viria a negociação, a tristeza, depois viria uma aceitação, e está se falando agora de uma outra fase do luto, né, que seria a quinta fase do luto, não, a sexta fase do luto, que seria a significação, ou seja, você encontrar um significado para aquela perda, um aprendizado, algo positivo que poderia ser extraído dali, né? Uhum. Inclusive, a questão, na questão específica da pandemia, tem se falado sobre um lado possivelmente positivo, né, que seria exatamente a redução da destruição ambiental, o aumento da preservação do meio ambiente, que essa freada econômica poderia trazer, né? Então, esse é uma das possíveis saídas no sentido de encontrar um significado, né, do que está acontecendo. Eu acho que são estratégias de significação, mas a gente pode discutir melhor esses estágios do luto, que, enfim. Mas você quer falar mais? Desculpa. Não pode falar. É porque é muito interessante pensar que a autora que criou os 5 estágios do luto e ficou bem famosa, né, escrevendo sobre isso, é Elizabeth, né? Elizabeth Kubler-Ross. Ela escreveu um livro chamado Sobre a Morte e Morrer, Death and Dying, eu acho. E ela meio que observou que havia uma certa regularidade, né, nesses processos de superação da morte, então, né, que a gente chama de luto. Mas assim, a regularidade desses processos ele existe dentro de uma realidade sócio-histórica, né, e sociocultural. Então, existe uma série de críticas em relação ao trabalho dela por causa disso, porque os estágios não, a forma como ela descreve os estágios parece que as coisas elas vão caminhando meio que sequencialmente uma espécie de lógica, né? Assim, o processo na verdade não é bem assim mas assim é bem interessante pensar que os estágios eles são realidade, né? Enfim, como resposta, né? Mas eles não se sucedem de maneira lógica, enfim. Né? Primeiro, no fim não chega a aceitação, né? Você de repente aceita e acabou. Esses estágios eles se confundem, eles se misturam, às vezes eles não ocorrem em determinadas experiências sociais, enfim, a lógica não é tão bem arrumadinha quanto faz parecer, né? Mas de fato, o que acaba se descrevendo é que essa experiência da perda, ela é muito pessoal, né? Então, está relacionado com a nossa realidade sócio-histórica e tal. Ela escreveu um outro livro que eu critico na minha dissertação, que é AIDS, o Desafio Final. Tem um título bastante polêmico em inglês, em português, bastante, enfim, assim, espantado, eu acho. Onde ela escreve bastante sobre a experiência dela fazendo clínica e fazendo encontros de grupos de pessoas, ou pessoas vivendo com HIV, ou familiares, enfim, amigos de pessoas que estavam tentando compreender aquele processo, né? E ela escreve muito sobre, nesse livro, AIDS, o Desafio Final, ela escreve bastante sobre luto antecipado. Tem uma prática nos Estados Unidos, inclusive, quem não assistiu... aquele filme da Estrela, esqueci o nome. Hora da Estrela. Não, não, é um filme americano, da menina que vai morrer, tem câncer. Esqueci o nome do Não filme. sei. Quem lembrar aí, por favor, depois me lembra. É a menina que tem câncer e vai morrer. E aí eles têm uma prática, e aí aparece isso nesse filme, que é
você já está, né, com uma doença terminal, enfim, você está em tratamento, mas você sabe que não tem muito tempo de vida. E eles fazem um luto da pessoa em vida, um velório da pessoa em vida. A própria pessoa vai no seu velório. Então ela Não. vê as pessoas falando sobre ela enfim, né? Enfim, é um outro processo ritualístico que existe quando as pessoas, né, já estão em estado terminal e tal. E assim, é interessante perceber, eu acho, como esses rituais eles variam, né, a partir de contextos sócio-históricos, variam muito, né? Como é que eu encaro a morte, como é que eu encaro uma morte iminente, né, na minha vida, a partir dessas chaves. E aí você falou de luto antecipado em relação ao coronavírus. Uma das saídas que eu considero importante é a gente começar a conversar sobre isso com as pessoas ao nosso redor, assim, né? Um trabalho mesmo realmente assim muito pessoal de também de conscientização das pessoas ao nosso redor, assim, né? Vovó, você não tá saindo, não é porque a gente não quer, porque a gente não gosta de você, não quer que você saia, ao contrário. E a gente entra numa ambivalência muito forte, né? Porque eu tô te contrariando, porque eu te amo, né? Eu tô dizendo não agora nesse momento porque eu te amo. Geralmente a gente faz isso com criança. Mas nesse momento a gente às vezes tem que estar fazendo isso com adultos, né? E tem vários relatos na internet, enfim, de gente que está tendo que explicar para pessoas mais idosas por que elas não estão podendo sair. Por exemplo, né? Um dos exemplos do que eu acho que é um processo de antecipação da perda, né? Eu não quero perder essa pessoa, jamais. Então eu preciso antecipar que isso é grave, que isso é provavelmente mortal para ela, se ela pegar nesse momento, porque ela é idosa, porque ele é idoso. Isso é uma forma de antecipação, assim, né? Você não tem certeza se essa pessoa vai pegar, você não tem certeza se ela vai morrer de fato, mas você projeta. Então você imagina, né? Você cria a imagem terrível que é perder aquele ente querido, enfim. Você compõe isso dentro da sua consciência, enfim. E aí, ampliando a ideia dessa ideia para um ambiente assim, né, mais amplo, político e socialmente falando, eu acho que a gente vive essa ambivalência, por exemplo, no nosso, na nossa realidade sociocultural brasileira, nessa ideia de distanciamento social fraca, né? A gente faz o Uhum. distanciamento social, mas não faz muito porque a gente depende de outras coisas e a gente depende da proximidade, né, com outros sujeitos para poder, enfim, dar vazão à nossa, enfim, a experiência que a gente tem na vida. E assim, vários epidemiologistas avisaram que isso talvez fosse a pior estratégia possível para o distanciamento social, né? Porque eu não faço distanciamento social de fato, eu não faço lockdown, eu não fico em casa, eu saio, eu vou para a rua, eu acabo arranjando absolutamente qualquer motivo para ir para a rua, e ao mesmo tempo eu deixo as pessoas em casa. Então eu nem faço a melhor estratégia para diminuir o contágio e acabo prejudicando outras áreas da vida, enfim. É, E assim, eu acho que isso é muito a nossa experiência brasileira, né? Com a pandemia e com essa nossa ideia de perder pessoas queridas na pandemia. Quem não pode ficar em casa, quem depende, né, economicamente de trabalhar fora, de fazer esse tipo de coisa, vive na carne essa ambivalência, né? Porque coloca as pessoas que moram com você, coloca as pessoas que você ama, pessoas idosas em risco, e ao mesmo tempo não pode fazer outra coisa, porque se não fizer, se não trabalhar, se não for atrás, se não for pra rua ganhar o pão de cada dia, essas pessoas que dependem dela também vão estar em risco, né? Enfim, mas acho que é isso. E eu acho que entra muito o papel do agente público, do governo, enfim. A nossa maneira de organizar isso, de organizar socialmente essa ambivalência, tá capengando, assim.
É justamente essa questão política, sabe, que eu queria abordar nessa próxima questão, né? Justamente porque o governo atual do Brasil é um ponto fora da curva, até se comparado a outros que ele tenta se espelhar, né? Como os Estados Unidos, que também tem tido dificuldades grandes para garantir a quarentena, né? Talvez por causa da perspectiva mais individualista. Mas o governo brasileiro, atualmente, ele tem sido comparado com países como Turcomenistão ou Bielorrússia, em que você tem alguns ditadores que são totalmente negacionistas, né, em relação ao risco representado pela Covid. E a gente tem visto o governo, inclusive, tentar minimizar a gravidade da situação da pandemia, incentivando as pessoas a furarem a quarentena, né? O próprio presidente participa de aglomerações praticamente todo final de semana, né, em Brasília, e diante do crescimento do número de mortes, ele disse: e daí, o que eu posso fazer, né? Então, pensando na questão da política do luto, o que que você acha que o governo poderia fazer para minimizar a dor das pessoas que perderam os seus entes queridos na pandemia? Eu falei já de aumentar canais de comunicação, né? Tipo, acho que isso é fundamental, assim, nesse momento, para que as pessoas possam, né, enfim, trabalhar num sentido muito pessoal, é, é, enfim, para que as pessoas possam trabalhar num sentido muito pessoal essas perdas. Mas no sentido social e político, quando você vê um sujeito que é o líder político da nação falar esse tipo de coisa, eu acho que o processo de desorganização do luto, né, social, ele se dá de maneira brutal, assim, né? Porque uma coisa é eu viver essa ambivalência na minha vida pessoal, nas pessoas que estão próximas a mim, né? Essa ambivalência do tipo, eu preciso sair para trabalhar, mas eu não posso colocar as pessoas que eu amo em risco, né? Isso é uma ambivalência que as pessoas estão vivendo agora. Outra coisa é eu enxergar a reação em cadeia que é esses discursos negacionistas provocando mais ainda e aprofundando essa ambivalência, sabe? Aham. Né? Ao invés de ajudar, isso não só atrapalha, isso radicaliza um sofrimento, enfim, psíquico que essa pessoa provavelmente já está passando, né? Ou aliena ela completamente do debate, né? Ou ela, né, vive essa ambivalência, né, na sua vida pessoal, ou ela se torna um sujeito completamente alienado. Então eu não vou viver essa ambivalência, eu escolho conscientemente não lidar com ela e vou fazer o que eu tenho que fazer, já que essa galera tá fazendo, enfim, sabe? Isso tá dentro de um processo muito pessoal, mas isso vai ter reflexos sociais profundos, assim, né? E isso tem uma explicação, enfim, que aí eu acho que, de novo, comunica muito com o Estado brasileiro ser um Estado colonial e tal, que é a ideia de que de pessoas negras, pessoas pobres, elas não têm escolha, sabe? Eu acho que é muito essa lógica que hoje está dominando o governo federal, que gente preta, gente pobre não tem escolha, que quem tem escolha é a classe média, é a classe alta, que pode pegar o seu jatinho e se tratar nos melhores hospitais, ou que tem a escolha de simplesmente não sair de casa porque não precisa, porque não vai ter nenhum impacto financeiro. Mas aquele sujeito que vai ter um impacto é, é, na sua sobrevivência, e aí você ressuscita uma série de discursos que, na verdade, essa direita simplesmente sempre ignorou, mas nesse momento esses discursos voltam, né? Que é da sobrevivência, de política social, enfim, dessas pessoas conseguirem sobreviver com o suor do seu rosto e lá, e essa discussão toda, eles voltam para justificar que Ô, essas pessoas têm que Sábio, se colocar em risco. desculpa te interromper, mas Não, tudo o bem. Instagram vai nos interromper aqui. A gente vai voltar logo em seguida que a gente está chegando no